Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui é a Luíse Bares e a gente está no quadro AGF Responde, lembrando que todas as semanas a gente abre uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, que é o @açõesgaраntem, e vem aqui responder alguma delas para vocês. Bom, vamos lá, a gente selecionou algumas aqui, tá? O Luiz perguntando aqui, como o Barsi controla o ego? Tô tentando, mas não é fácil. Luiz, realmente não é fácil, tá? Eu acho que são duas coisas, principalmente. A primeira, perfil. Ele nunca foi um cara ostentador, né? E ele vem de uma origem muito humilde, né? Passou por muita dificuldade, enfim. Eu acho que ele sempre viu os investimentos na bolsa dele como uma forma dele escapar dessa realidade de pobreza e nunca mais retornar para ela, né? Então, acho que tem essa coisa histórica, né? Da história dele, das origens humildes dele, né? De perceber, inclusive, que vários dos colegas de pregão que ganharam dinheiro acabaram consumindo tudo isso e não transformando isso em geração de riqueza, né, em investimentos. E eu acho que a segunda coisa também é com a maturidade. Eu não sei quantos anos você tem, mas posso dizer, inclusive, por mim, que fazer 30 anos foi uma virada de chave para mim. Eu nunca me considerei uma pessoa consumista, mas falando como mulher, eu sempre gostei de uma bolsa, um sapatinho, né? Meninas que estão nos assistindo vão entender. E, obviamente, para mim, ter essas coisas sempre foi um símbolo de coisas que eu poderia fazer por mim, fruto do meu trabalho, né? Uma coisa de realização pessoal. Virando essa chave ali, quando eu fiz 30 anos, né? Eu comecei a repensar diversas coisas, né? Diversos comportamentos, vamos dizer assim, e repensar, será que essas coisas que eu tô comprando é realmente para minha satisfação pessoal, ou é para os outros, né? Então, eu acho que é uma questão de perfil e também uma questão de maturidade. Quando você começa a investir e começa a perceber, a tangibilizar o efeito do juro composto ao longo do tempo, você começa a fazer conta, você vai ficar um pouco louco e vai começar a fazer conta. Toda vez que você for no shopping, por exemplo, comprar um tênis novo, você vai fazer a seguinte pergunta, caramba, um tênis R$1.000, bonitão, né? Mas será que eu preciso? Quantas caixas de seguridade dá para eu comprar com esses R$1.000? E aí você começa a fazer essas contas e o custo de oportunidade disso ao longo do tempo te faz ficar muito mais seletivo, tá? O que não quer dizer que você não possa se dar algum luxo ou algum conforto de vez em quando. Eu acho que tudo é uma questão de encontrar esse equilíbrio, né? Tem gente que ama carro, eu particularmente não poderia ligar menos para carro. O meu carro é o mesmo desde 2017, me leva do ponto A ao ponto B. É um carro que eu tenho uma manutenção baixa, gasta pouco combustível. Eu fico mais aqui na cidade de São Paulo, então não faço questão de ter um carro chique. Mas, por exemplo, quem tem uma família maior pode fazer questão de ter um carro melhor, que acomode mais pessoas, né? Enfim, então depende, não tem uma resposta preto no branco para isso, mas acho que eu diria que, em geral, com a maturidade e percebendo o efeito do juro composto ao longo do tempo, você vai começar a ficar cada vez mais seletivo nesse quesito. Pedro Quintela, na metodologia AGF, o valor dos aportes mensais deve ser sempre atualizado pela inflação? Pedro, é desejável, tá? Não necessariamente você é obrigado. A gente aqui não gosta de ficar determinando 1 milhão de regras, né? Na verdade, é a sua carteira e o seu aporte que tem que se adaptar ao seu estilo de vida e à sua condição financeira, não o contrário. Então, se você puder fazer essa correção, o que eu faço, né? Como o meu salário ele tem a correção pela inflação, ao eu já estipular um percentual do meu salário, que todos os anos, todos os meses eu destino para compra de ações, automaticamente esse ajuste já é feito, né? Mas se não for o seu caso, se você for um profissional autônomo, né, e tiver uma renda oscilante ao longo dos meses, você pode fazer essa conta no início do ano, quanto é que foi a inflação, e aplica esse ajuste para os seus próximos aportes nos meses seguintes, tá bom? É desejável sim, obviamente, para você manter aí o seu poder de aporte ao longo do tempo. O que fazer quando a sua ação chega ao topo? Nada. Sabe por quê? Primeiro que você só vai saber se chegou no topo no dia que esse momento já passou. Você vai olhar para trás e vai falar, ih, chegou no topo, né? Do contrário, isso presumiria que você tem um poder sobrenatural do qual, se fosse verdade, eu teria muita inveja, né? Que é ter uma bola de cristal super potente de adivinhar que esse é o topo da sua ação, né? Então, infelizmente, quem se propõe
a responder uma pergunta dessa com certeza, eu tenho muitas dúvidas sobre a honestidade dessa pessoa. Muito difícil você saber se essa ação chegou no topo, até porque vocês vão saber disso, todo mundo já viveu um momento como esse. Se uma ação está subindo, o seu viés inconsciente é de que você vai continuar acreditando que essa ação vai continuar subindo sem nenhum suspiro no meio do caminho. E falando com alguém, falando com propriedade, com alguém cujos maiores erros, não digo erro, mas os maiores arrependimentos que eu já tive foram ações que eu vendi. Boas empresas que continuavam pagando dividendos, talvez não atendendo ao nosso critério de 6%, mas em relação ao meu custo de aquisição, um excelente yield on cost, né? Então, é um jogador que continua fazendo gol, vamos dizer assim, e que trazia uma robustez para minha carteira de dividendos, e você chega no momento, vou realizar um pouco desse lucro e colocar no bolso. O tempo passa, você olha para trás e não era o topo, continuou subindo, porque geralmente, na nossa experiência, as boas empresas do passado tendem a ser as mesmas boas empresas do futuro, né? Lembrando que cotação no longo prazo segue lucro, então se são empresas bem administradas, né? Por mais que no meio do caminho possa ter algum soluço, a longo prazo, obviamente, essas boas empresas as que tenderão subindo a longo prazo. Então, se você, por acaso, tivesse poder sobrenatural de adivinhar quais são os topos, simplesmente não faça nada e volte os seus aportes mensais, normalmente para outra empresa que esteja abaixo do preço-teto. O Christian Praum, desculpe aí se eu errei o seu nome, Christian, mas o pessoal aí da edição está colocando a sua caixinha de perguntas na tela, e pergunta assim: o Banco do Brasil vai obedecer a Lei Magnitsky? Christian, assim, às vezes as pessoas têm essa expectativa de que a gente tem todas as respostas para as perguntas de vocês, né? Não temos, a verdade é essa. Todos os bancos, os grandes bancos, se pronunciaram, mas de maneira muito discreta. Inclusive o próprio Banco do Brasil disse em matéria recente de que é um banco centenário, que tem muita expertise em lidar com questões diplomáticas, já teve que fazer isso no passado, e que respeita as leis. Veja, no plural, né? Então, foram bastante furtivos, né? Sabonetão, eu acho que esse é um risco que sim, existe, mas a gente precisa primeiro esperar acontecer, se materializar, para a gente ter uma perspectiva de como isso vai afetar a cotação do banco, né? Essa questão, claro que esse posicionamento do STF, né, do Flávio Dino, ele acrescenta uma insegurança jurídica, sim. E esse episódio me lembra muito, muito mesmo, claro que são em setores, em contextos diferentes, lá em 2013, quando na época a Dilma presidente fez o decreto MP 579, né, que foi assim considerado uma catástrofe para o setor elétrico, principalmente para as transmissoras, né, que sempre foram considerados o segmento dentro da energia o mais resiliente, o mais blindado, enfim, e também sofreu naquela época, vamos chamar de ataque terrorista, porque justamente a MP foi assinada em 11 de setembro de 2012 ou 2013, não me lembro agora. E na época, o Barsi disse uma frase icônica, né, que hoje é engraçado, mas na época se parece muito com o desespero que eu vejo os investidores tendo hoje com o nosso setor bancário, com o nosso setor financeiro. E na época todo mundo falou, bom, o setor de transmissão está fadado ao fracasso, todas as empresas vão falir. E claro, sofreram por um longo período de tempo, foi 2 anos de massacre, e em poucos meses a Eletrobras perdeu sei lá quanto em seu valor de mercado, né? Chegou a ficar cotada aí a R$3, R$4 até 2015, 2016, então durou alguns anos essa situação até que ela se resolvesse, mas ao longo do tempo ela se resolveu. E na época, quem comprou e quem foi comprando aos poucos, né, quem foi tendo coragem, vamos dizer assim, de se posicionar, acreditando que a perenidade dessas empresas, apesar de ter sido ferida, ela não poderia continuar dessa maneira, né? O governo teria que tomar alguma medida, essas empresas tomariam determinadas medidas, inclusive jurídicas, né, de reparação, como de fato aconteceu, se deu muito bem. Hoje, é muito fácil você olhar para trás e dizer que 2013, quando o Barsi disse que ia dar um beijo na boca da Dilma, que aquilo era uma oportunidade. Hoje é fácil a gente olhar para trás e dizer isso.
Mas quando você está vivendo esse tipo de situação drástica, que é realmente quando se criam as grandes oportunidades, né, as grandes depreciações de valor nas empresas, quando você está vivendo isso, isso é muito latente, às vezes você não consegue enxergar, porque a faca vai caindo, não é sempre que a coisa se materializa de uma vez e o mercado, pá, já precifica. E quando você está vivendo uma situação dessa, você tende a acreditar que ela vai durar para sempre. O mercado também precifica assim. Então, em momentos de grande pessimismo, as cotações tendem a caminhar precificando uma longa permanência nesse estado de pessimismo. E no momento que o mercado percebe que isso não vai durar para sempre, como não vai durar para sempre nos bancos também, aí você olha para trás e fala, caramba, que grande oportunidade, poderia ter comprado a Eletrobras a R$3. É isso, então é ter coragem de apertar o botão quando as oportunidades aparecem. Quando a gente fala de oportunidades, isso vai acontecer, via de regra, pessoal, em momentos que todo mundo ao seu redor está vendendo, está desesperado, você abre, e agora tem esse componente de vídeos no YouTube, né? A gente tem muito mais gente falando sobre o assunto do que nós tínhamos na época, que era basicamente a mídia tradicional. Não tinha essa reação real time, vamos dizer assim, conforme as informações vão saindo, né? Então, o controle das suas emoções, ele tem que ser muito bem estabelecido, senão você vai acabar ou vendendo, ou não aguentando, ou não tendo coragem de ir comprando aos poucos. Então, assim, grandes oportunidades, via de regra, grandes mesmo oportunidades aparecem, não quando tá céu de brigadeiro, não quando tá todo mundo acreditando que as cotações vão melhorar. Justamente ao contrário, quando o pessimismo está instalado e todo mundo precifica que esse período de terror vai continuar para sempre, e não é bem assim que funciona. Então, prestem atenção nas oportunidades que estão diante de vocês. E a K está perguntando aqui por fim se a gente tem algum curso para aprender a investir em ações. Tem algumas perguntas aqui também relacionadas a isso, inclusive uma que eu achei interessante, que é como eu aprendo a investir sem comprar um curso de como investir. Eu acho que é muito simples, né, pessoal? Você pode se tornar alguém letrado em direito só lendo o Vademecum e assistindo vídeo no YouTube? Pode. Mas você não vai ser um advogado, não vai poder exercer uma profissão, né? Enfim, via de regra, quando você quer estudar direito, você vai fazer algum curso sobre, porque você tem professores especialistas, você tem indicação de livros, você tem contato com colegas que vão fazer parte do mesmo meio, né? E afins, e isso vale para qualquer outra matéria, né? Tô falando do geral, não da exceção, tô falando da regra, né? Tem pessoas que são mais autodidatas do que outras, tem pessoas que têm muito mais disciplina do que outras. Se for o seu caso, de você ter disciplina de aprender, dá para você fazer isso, demora um pouco mais, mas uma boa leitura de livros, assistindo vídeos no YouTube, claro, selecionando muito bem de quem você consome esse conteúdo e afins. Mas, obviamente, tem gente que sabe que se não comprar um curso, se não se disciplinar e ter ali o compromisso de ter aulas de assistir, se não tiver um conteúdo direcionado, e no mundo dos investimentos isso é muito importante, porque no YouTube é um mundo de conhecimento, mas cada um tá atirando para um lado, e aí você chega lá com um influencer que até pode ser bom, tem um bom nível de conhecimento, mas muda de ideia, cada hora tá ensinando sobre alguma coisa. Então, se você quer aprender sobre uma estratégia em específico, foque em pessoas, em professores, em produtores de conteúdo que tenham esse conhecimento específico. E essa é a ideia justamente de nós aqui do EGF termos esses cursos, né? Porque são conteúdos organizados, feitos por nós aqui do time EGF, um começo, meio e fim, né? Do iniciante, intermediário, avançado, em que você, com poucos cursos, né? Inclusive até nos nossos cursos gratuitos que tem dentro lá do app, que são exclusivos para os nossos assinantes, já dá para você nivelar muito bem o seu conhecimento. E aproveitando e falando inclusive de curso gratuito, né, falei dos cursos que tem lá no nosso app EGF, vou falar também sobre o Jeito Barsi de Investir em Família, que é uma série especial de 3 episódios que nós vamos fazer aqui no nosso YouTube. O pessoal vai colocar o link aqui para vocês participarem, tá? Não percam. Vai ao ar nos dias 26, 27 e 28 agora de agosto, tá? Na próxima semana. E serão 3 episódios direcionados justamente para investimentos em família, porque a gente acredita que, mesmo que você faça sozinho, na sua conta, o motivo geralmente é muito mais amplo, ou é pelos seus filhos, pelas futuras gerações, ou para ter um conforto maior ali com a sua namorada, com seu namorado, esposo ou esposa, né? Tem sempre um motivo por trás, ter mais conforto, ter liberdade financeira no futuro, e tudo isso, na nossa opinião, inevitavelmente passa
por uma decisão em família. Então, o primeiro episódio vai ser investimentos com foco nos filhos, netos, sobrinhos, o que quer que seja. Segundo, investimentos em casais. E terceiro, sucessão patrimonial, como você pode montar um patrimônio que perdure por gerações e mais gerações, como se Deus quiser, o nosso caso aqui no AGF, tá? Então, chamar vocês para esse curso, que é para essa série, que é gratuita. Ao final, nós abriremos as inscrições, as matrículas para o nosso carro-chefe aqui no AGF, que é o nosso curso mais completo, que ensina a nossa metodologia, que é o jeito Barsi de investir. Bom, pessoal, por hoje é só, e fique ligado lá nas nossas redes sociais, que em breve a gente vai colocar outra caixinha e responder mais perguntas aqui para vocês. Tchau, tchau!